no capítulo 8. Nós vamos ler aqui alguns versos, a partir do verso 1 até o verso 11. Então, Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 ao verso 11. Se você tem a sua Bíblia aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus, abra comigo as Sagradas Escrituras, em João, capítulo 8, verso 1 ao verso 11. Vou dar uns segundinhos para você pegar a sua Bíblia, tá bom? E nós vamos juntos ler a palavra de Deus. João, capítulo 8, verso 1 a 11. Enquanto eu espero, vamos vendo aqui, nós temos aqui mais algumas pessoas. Nós temos aqui conosco o Getúlio, temos aqui o Jardelson, temos aqui o Cláudio, a Aide, a Aparecida. Uma boa noite, viu? Uma boa noite a todos vocês. Nós vamos agora compartilhar a palavra de Deus. Já pegou sua Bíblia? Já está com a sua Bíblia aí na mão? Nós vamos então ler a palavra de Deus. João, capítulo 8, verso 1 até o versículo 11. Preste bastante atenção na leitura para você não perder nenhum detalhe, tá bom? Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essa história é uma história muito conhecida. Você já deve conhecer essa história, onde a Bíblia coloca, né, como a mulher adúltera. E os escribas e fariseus, eles pegaram ali uma mulher em flagrante adultério, levaram até Jesus e colocaram Jesus numa situação muito difícil. Os escribas e fariseus, eles eram os líderes religiosos da época. Eles eram ali uma nata religiosa, né? Então, eles buscavam ensinar religião para as pessoas, eles cuidavam da vida espiritual das pessoas, e eles estavam, de alguma forma, de alguma maneira, tentando surpreender Jesus, ter algo para acusar Jesus. E eles, então, levam esta mulher até Jesus. Interessante alguns pontos aqui. Essa mulher, diz a Bíblia, que ela foi o quê? Ela foi apanhada em adultério. Mas o adultério, ele não acontece com uma pessoa somente. Aqui é mencionado que trouxeram a mulher. Mas cadê o homem? Cadê o homem? Então a gente percebe que esses líderes, eles estavam o quê? Mal intencionados. Eles estavam ali querendo acusar Jesus. E o interessante é que eles colocam essa mulher diante de Jesus e eles agora fazem algumas afirmações para saber uma resposta de Jesus. Então eles dizem assim, né? Mestre, essa mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério, do verso 4, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E o que Jesus iria dizer agora? Olha só que interessante. Se Jesus, ele condenasse a morte da mulher, ele seria acusado de condenar alguém sem passar pelas autoridades romanas.
E isso, logicamente, seria um grande problema, uma grande dificuldade. Mas se Jesus negasse o apedrejamento, eles iriam questionar o ministério profético de Jesus, porque ele estaria contrariando a lei de Moisés. Mas o mais surpreendente é que eles achavam que Jesus ele ficaria sem saída. E quantas vezes nós também achamos, quantas vezes nós também pensamos que mediante aos nossos problemas, mediante as nossas dificuldades, nós não temos mais saída, nós não temos mais solução. E às vezes nós achamos também que Deus não tem uma saída para os nossos problemas. Deixa eu falar uma coisa importante para você. Nós nunca vamos deixar Deus sem saída. Sabe por quê? Porque Deus está à frente de todas as coisas. Deus conhece tudo, Ele tem todo o poder em suas mãos. É Ele quem mantém todas as coisas, é Ele quem cuida de todas as coisas. Deus nunca vai ser pego de surpresa. Deus nunca vai estar numa situação sem saída. E o interessante é que Jesus, ele dá uma resposta muito impactante ali para aqueles líderes, né? Eles esperavam que Jesus dissesse que era para apedrejar ou que não era para apedrejar. Mas a Bíblia diz no versículo 6, mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Jesus começou a escrever na terra, e a tradição e também o Espírito de Profecia menciona que Jesus ele estava ali escrevendo os pecados daquelas pessoas que ali estavam. E sabe, muitas vezes nós, como seres humanos, nós também temos o hábito de querer acusar as pessoas. Nós, às vezes, olhamos para as pessoas e, ao olhar para as pessoas, nós, às vezes, não estamos ali preocupados com a vida espiritual da pessoa. Nós estamos ali, muitas vezes, querendo o quê? Querendo condenar, querendo julgar. E essa não pode ser a nossa atitude como cristãos. Nós precisamos olhar para Jesus, e ao olhar para Jesus, nós precisamos entender que Ele é o nosso exemplo, que Ele é o nosso modelo. E Jesus, então, escrevia ali na terra, né, os pecados ali daqueles líderes religiosos, que eles estavam ali não para resolver, né, o problema do pecado, como eu falei para vocês, eles estavam ali justamente para condenar o pecador. E Deus é maravilhoso, sabe por quê? Porque o desejo de Deus é sempre resolver o nosso problema, que é o pecado. Esse é o desejo de Deus. E nós precisamos nos voltar cada vez mais a Deus, precisamos cada vez mais buscar a Deus. Mas quando Jesus estava escrevendo na terra, quando nós vamos até a palavra de Deus, nós percebemos 4 momentos especiais que a Bíblia registra uma ocasião em que Deus ele escreve, né? A primeira delas é em relação aos 10 mandamentos, a lei de Deus, onde Deus escreveu com seus próprios dedos as tábuas dos 10 mandamentos, né? A lei de Deus nos 10 mandamentos. O segundo momento é ali quando Deus escreve, né, na parede ali de Belsazar, né, um momento ali de repreensão ao que estava sendo feito. O terceiro momento é esse momento que nós nos deparamos aqui no Evangelho de João, capítulo 8, e o quarto momento é um momento registrado no livro de Hebreus, onde o Espírito Santo, ele escreve as leis de Deus no nosso coração. Então, esses 4 momentos nós percebemos na Bíblia, onde Deus escreve com o seu dedo. Interessante que aquelas pessoas que ali estavam, elas estavam ali com uma finalidade. Elas queriam o quê? Condenar. E elas esperavam uma resposta, sim ou não, para o apedrejamento. E Jesus, ao escrever os pecados daquelas pessoas na areia. Como aconteceu isso? Nós não sabemos. A Bíblia não revela para nós como os pecados ali eles foram escritos, né? Escritos. Mas o fato é que aquelas pessoas, ao observar aquilo, elas começaram a sair uma a uma. E Jesus, então, olha para aquelas pessoas, né, no versículo 7, e diz assim, olha, aquele que dentre vós estiver sem pecado,
seja o primeiro que lhe atire pedra. Que lhe atire pedra. Eu fico tentando imaginar as cenas, né? Não sei se você consegue também imaginar as cenas ali naquele momento. As pessoas esperavam algo e foram que surpreendidas por Deus. Mas o mais interessante, talvez, seria aquela mulher, como que ela estava? Eu imagino que estava amedrontada, estava com medo, né? Preocupada. E naquele momento, a Bíblia diz que as pessoas começaram a sair, a começar pelos mais velhos até os últimos. E Jesus, então, olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Perceba o amor de Jesus. Perceba o amor de Jesus. E uma coisa importante é entendermos que Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama eu e você, que somos pecadores. As nossas falhas, os nossos erros, as nossas imperfeições, muitas vezes elas fazem parte da nossa vida. E nós precisamos ir até Jesus, nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados a Jesus. E Jesus, ele nos perdoa dos nossos pecados, perdoa das nossas falhas. E ela disse assim: não tem mais ninguém, Senhor, não tem mais ninguém. E Jesus, ao olhar para aquela mulher, ele diz assim: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Queridos, que história maravilhosa da palavra de Deus. É impossível permanecer sendo a mesma pessoa quando nós nos encontramos com Jesus. É impossível permanecer do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira, quando nós temos um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele quer transformar o nosso coração, ele quer transformar a nossa vida. Não importa os problemas, não importa as dificuldades, não importa até onde você foi. O que Deus quer hoje é que você abra o seu coração a Ele e permita que Ele faça morada na sua vida. A fala de Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais, ela tem dois aspectos importantes. O primeiro deles, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É importante você entender isso, porque muitas vezes nós erramos, nós falhamos, e nós pensamos que às vezes não tem mais jeito para os nossos problemas. Mas quando nós vamos até Cristo, quando nós seguramos firmemente nas mãos de Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, todas as vezes que nós falhamos, todas as vezes que nós erramos, nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Então, se nós confessarmos os nossos pecados a Jesus, se nós abrirmos o nosso coração a Jesus, confessar a Ele os nossos erros, nos arrependermos verdadeiramente e deixar de praticar esses erros, nenhuma condenação pode haver para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas se terminasse assim, nós talvez teríamos um problema. Sabe por quê? Porque o nosso coração é um coração que muitas vezes vai para o caminho errado, vai para a direção errada. Muitas vezes nós gostamos das coisas que não são de acordo com a vontade de Deus, e nós precisamos entender aqui um ponto muito importante, um ponto muito interessante. Nós precisamos entender que quando Jesus diz assim, olha, vais e não peques mais, Jesus não está ali dando uma ordem, Jesus não está ali dizendo, olha, tá vendo, você errou, você pecou, agora você vai e você não peca mais, tá bom? Não, não é isso que Jesus está querendo dizer. Jesus, ele está querendo dizer, olha, vai e não peques mais, porque eu vou te dar o poder, eu vou te dar a vitória mediante o erro, mediante o pecado. As coisas erradas deste mundo, você vai ter o poder, você vai ter a vitória, se você segurar firmemente nas minhas mãos. Jesus estava dizendo para aquela mulher
que ela teria vitória se ela segurasse firmemente nas mãos de Cristo. E eu e você também podemos ser vitoriosos. Eu e você também podemos ter a certeza que Deus cuida de nós e que Ele nos dá forças para enfrentar as dificuldades da vida e também o pecado. Talvez você esteja lutando neste momento com um pecado escondido, encoberto. Talvez nesse momento você esteja orando a Deus, pedindo para Deus te dar a vitória mediante aos erros e às falhas. Entenda uma coisa: se você se arrepender, se você confessar os seus pecados, se você não praticar mais, nenhuma condenação vai existir para aqueles que estão em Cristo Jesus. E Jesus vai te dar a vitória mediante aos problemas, mediante ao pecado, mediante ao erro. Nós podemos ter a certeza da vitória se nós estivermos ligados diretamente com Cristo Jesus. Queridos, eu sempre tenho falado isso em muitos momentos, que quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida ela é transformada pelo poder do Espírito Santo. E Jesus hoje olha para cada um de nós. E o desejo de Deus não é um desejo de condenação. O desejo de Deus não é um desejo de afastar as pessoas. Pelo contrário, o desejo de Deus é aproximar as pessoas cada vez mais dele. Só que às vezes nós, como seres humanos, nós somos tão teimosos, nós temos tantas dificuldades às vezes para nos voltar para Deus. E às vezes nós vivemos um certo legalismo em relação à vida cristã. Porque às vezes estamos mais focados com os problemas dos outros, como esses líderes religiosos estavam, do que preocupados com a vida espiritual das pessoas. Nós sabemos que Cristo pode fazer novas todas as coisas. E hoje, Cristo também deseja fazer de você uma nova pessoa. Hoje, Jesus, ele quer entrar na sua vida. Hoje, Jesus quer estar no seu lar, com a sua família. Ele quer olhar para você e, ao olhar para você, ele quer dizer o seguinte: olha, eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para poder libertar você da escravidão do pecado. Eu estou aqui para poder cuidar de você, cuidar da sua família. Mas entenda que Jesus, o desejo dele é nos salvar. Mas eu pergunto, qual é o nosso desejo? Qual é a nossa vontade? O que nós desejamos hoje na nossa vida? Será que nós queremos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador? Eu espero que sim. Eu espero que esse seja o seu desejo, que essa seja a sua vontade, de colocar a sua vida nas mãos de Deus, de depender de Deus, de buscar Deus constantemente na sua vida. Sem sombra de dúvidas, a vida dessa mulher não foi mais a mesma, porque ela teve um encontro com Jesus. Ela teve um encontro com Jesus. E quando Jesus ele chega na nossa vida, a nossa vida não permanece mais da maneira como está. Talvez nessa noite eu esteja falando com alguém que esteja com a sua família despedaçada, talvez com alguém que está lutando com vários problemas, com várias dificuldades. Talvez eu esteja falando com alguém que já não vê mais esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer entrar no seu lar. Jesus quer entrar na sua casa, na sua família. Mas hoje você precisa permitir. Você precisa permitir que Jesus more na tua vida, que Jesus more no teu coração. Você gostaria hoje de dizer para Jesus: Senhor, eu quero permitir que o Senhor entre na minha vida. Eu quero permitir que o Senhor faça parte da minha vida.